Olá, seja muito bem-vindo à continuação deste estudo que nós estamos fazendo a respeito de Atos, capítulo 2. Estamos falando sobre a chegada do reino e da igreja. Então vamos continuar, nós paramos na pergunta número 13, ok? Então vamos lá, abra sua apostila, página 42, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Então vamos continuar analisando as escrituras e vamos continuar entendendo o momento em que a igreja e o reino foram estabelecidos, né, edificados. Então a pergunta 13, são alguns versículos que nós precisamos ler. Versículo 13 vai dizer assim, então de acordo com o versículo 7, depois do 13 ao 15, depois versículo 37 e depois versículo 42. E a pergunta é, quem falava esses idiomas? Acabamos de entender que idiomas era, que língua era essas que os apóstolos estavam falando, mas a gente precisa entender ainda mais sobre quem é que falava esses idiomas, ok? Para tentarmos entender por que era os 12 que estavam ali? Por que era os 12 que passaram a falar outras línguas? Por que que não tinha esse negócio de 120 aqui em Atos, capítulo 2? Tá bom? Então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Versículo 7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos estes que aí estão falando? Então, essa é a expressão dos homens, né, os judeus que estavam ali, ouvindo os apóstolos falando em outras línguas. Por quê? Porque para eles, galileus, falar em outras línguas, não são pessoas letradas e estudadas? Espera aí, não são galileus esses que estão falando? Uma expressão, né, está falando, né, com essas pessoas que estão ali. Versículo 13 a 15 diz assim, ó, outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 120? Não. O texto fala junto com os 11. E, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos, homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Então, Pedro se levanta e começa a falar, e ele está dizendo, ó, esses homens aqui que estão comigo, estes homens não estão bêbados. Outra referência clara de que quem estava ali eram os apóstolos, somente os apóstolos. Vamos ver, versículo 37, diz assim, depois que Pedro faz a pregação, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Se fosse aquele 120 de Atos 1, a pergunta seria, perguntaram a Pedro e aos 120 que ali estavam. Não. Por quê? Porque quem estava ali era só os apóstolos. Versículo 42. E perseveravam na doutrina de quem? Dos 120? Não. Dos apóstolos. Os apóstolos é quem estavam ali. E na comunhão, no partir do pão e nas orações. Versículos que nos mostram que não tinha nada de 120 aqui em Atos capítulo 2. Mas somente os apóstolos. Os apóstolos é que estão aqui em Atos 2. Ok? Próxima pergunta. Na verdade, a resposta, então, para você aí colocar. Somente os 12 apóstolos que estavam ali reunidos. Ok? 14. De acordo com o versículo 16. Esse acontecimento que está acontecendo ali, ele cumpre qual profecia? Nós já vimos. Lá nas últimas aulas. As profecias que foram feitas. E de acordo com essas profecias que nós já lemos, o que Pedro vai falar no versículo 16? Ó, mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio de quem?
do profeta Joel. Então está se cumprindo a profecia do profeta Joel. Então a profecia de Joel, né, está sendo cumprida naquele momento. Ok? Vamos para 15. Pergunta 15, de acordo com o versículo 17. Qual reino dominava o mundo nesses últimos dias? Versículo 17 diz assim, e acontecera nos últimos dias, diz o Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Lembra das profecias que nós estudamos nas últimas aulas. Nos últimos dias, qual reino estaria no poder? Qual reino estava no poder aqui em Atos capítulo 2? Os romanos. Então a gente está vendo, lembra da profecia de Daniel? Que nos dias destes reis, Deus estabeleceria um reino eterno. E a gente viu que esse dia seria quando? A Bíblia fala, nos últimos dias. Que últimos dias? A profecia do profeta Joel. E esses últimos dias seria quando? Atos 2, festa do Pentecostes. E qual reino está no governo? Qual reino, qual império está governando todo mundo? Os romanos. Então as profecias do Velho Testamento estão sendo cumpridas aonde? Em Atos 2. Vamos para a pergunta 16, do versículo 29 a 33. E essas palavras cumprem qual promessa? Ok? Então vamos lá. Essas palavras cumprem qual promessa? Diz assim, Pedro está falando. Estamos no meio da pregação de Pedro. Pedro vai dizer, irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então, lembra da promessa que Deus fez a Davi? Então, ele está falando, permita-lhes falar. Então, ele está falando da profecia que Deus fez, jurou para Davi que um dos seus descendentes se sentaria no trono. Quem é que pode se sentar num trono? Um rei. Um rei é o único que pode se sentar no trono. Então a pergunta que eu faço para você pensar: se Jesus está num trono, então ele é rei. E rei do quê? De um reino. A profecia que Deus fez para Davi cumpre-se também, de que um descendente dele sempre se sentaria no trono eternamente. Jesus, e prevendo isso, Jesus foi ressuscitado, não foi deixado à morte. Por quê? Porque ele, Jesus, será para todo sempre um rei eterno, de acordo com a promessa que nós vimos lá em 2 Samuel. A promessa que Deus fez para Davi. Então, Jesus está num trono, sendo rei de um reino eterno. Ou seja, eu não posso falar que o reino ainda não chegou. Por quê? Porque Jesus estaria reinando sobre o quê? Estaria sentado num trono eterno do quê? Que reino? Para que alguém sente no trono, precisa existir um reino. E o reino existe. O reino foi instituído em Atos 2. Por quê? Porque o reino sendo instituído em Atos capítulo 2, faz com que Jesus seja para todo sempre rei. Cumprindo-se então a promessa que Deus fez a Davi em 2 Samuel,
de que ele, Jesus, seria rei de um trono eterno. Então pense sobre isso. Reflita sobre isso. Reflita sobre as profecias que foram feitas para entender que Jesus é rei de um reino que Deus instituiu aqui em Atos 2. Então, essas palavras cumprem a promessa de que um filho de Davi sentaria no trono eternamente. Então, essa é a promessa que ele fez para Davi, e essa promessa foi cumprida, ok? Então, pense um pouco sobre essas palavras e das profecias que estão sendo cumpridas aqui em Atos 2. Pergunta 17, de acordo com versículos 22 a 24. O que Pedro e os apóstolos pregaram nesse dia? Então, Pedro se levanta e vai pregar. Lá diz assim, ó, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia, da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Então, o que os apóstolos ali, Pedro se levanta e prega? Eles vão pregar a respeito de Jesus. Pedro vai falar sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E vai jogar a responsabilidade para esses homens, para que eles possam entender a gravidade de seus pecados, para que eles possam aceitar esse Jesus. E depois nós vamos ver a conclusão dessa pregação de Pedro. Mas Pedro e os demais apóstolos estão pregando a respeito de Jesus. Estão pregando sobre Jesus para aquele povo que está ali reunido. Tudo bem? Então vamos à frente. Então, entre parênteses aqui, o Evangelho, né? Evangelho de Jesus. Estão pregando o Evangelho. Aquilo que eles receberam de Jesus, ensinamentos, eles estão pregando. Aquilo que eles foram testemunhas oculares, eles estão pregando. Ok? Pergunta 18, de acordo com o versículo 36. Qual foi a conclusão da pregação? Qual foi a conclusão que Pedro chegou nessa conclusão? Versículo 36 diz, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então essa foi a conclusão de Pedro. A conclusão é que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Ele era o Messias. A gente já viu o escolhido, o ungido de Deus, o Cristo. Deus fez dele Senhor e Cristo. E Rei de um trono eterno. Tudo bem? Se você colocou algo parecido, fique tranquilo. Se estiver dentro do texto. Vamos para a pergunta 19, de acordo com o versículo 37. Depois da pregação de Pedro, qual foi a reação dos judeus? Versículo 37 diz, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Então, qual foi a reação dos judeus? Eles ficaram comovidos com essa pregação. Eles reconheceram, eles ficaram profundamente tristes, eles entenderam o que eles haviam feito. Eles entenderam que eles haviam matado o autor da vida. Eles entenderam isso. Eles entenderam
e ficaram profundamente comovidos. Aquilo mexeu dentro deles. E qual foi a pergunta dos judeus? Aquilo mexeu com eles. A pregação de Pedro tocou no coração deles. Eles entenderam o que eles haviam feito. E qual foi a pergunta que eles fizeram? Que faremos, irmãos? E agora? Agora que nós entendemos o que nós fizemos, agora que nós entendemos a ação dos nossos atos, e Pedro, apóstolos de Jesus, o que a gente faz agora? O que a gente faz? A gente matou o autor da vida. O que nós vamos fazer? Será que agora é o fim? Não, não é o fim. Vamos para a pergunta 21. Qual foi a resposta de Pedro para esses homens que estavam comovidos? Entristecidos porque entenderam o que haviam feito. Pedro vai dizer no versículo 38, Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então qual foi a resposta de Pedro? Calma, tem uma saída. Tem algo que pode ser feito quanto a isso. Vocês precisam se arrepender e ser batizados. Não é ou, ele fala e. Então eles precisavam, qual eram os passos que eles precisavam fazer, cumprir? Primeiro, se arrepender. O arrependimento é uma mudança de atitude. Eu estou arrependido daquilo que eu fiz. E o verdadeiro arrependimento é quando eu mudo a minha atitude. Então, eles precisavam se arrepender dos seus pecados, do que eles haviam feito. Matarem o autor da vida. E depois do arrependimento, e cada um, não era quem quisesse. Ele fala, e cada um de vocês seja batizados em nome de quem? De Jesus. Para quê? Para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o quê? O dom do Espírito Santo. Então é isso que Pedro está dizendo para eles. Ó o que vocês precisam fazer. Esses são os passos que eles precisavam fazer. Se arrepender e serem batizados. Ok? Vamos para a pergunta número 22. De acordo com o versículo 41. O que os judeus fizeram em seguida, depois de ouvirem Pedro? E dizer, arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Versículo 41. Então os que aceitaram, então não foram todos, aqueles que entenderam a mensagem, aqueles que aceitaram a mensagem de Pedro, a palavra de Pedro, foram batizados. Havendo um acréscimo naquele dia de quase, não é 3.000 pessoas, é quase 3.000 pessoas foram batizadas. Tudo bem? Então, aqueles que creram na pregação, aqueles que entenderam a pregação, aqueles que reconheceram, foram batizados. Pergunta 23, de acordo com o versículo 47, o que o Senhor fez com os judeus que foram batizados? O que Deus, o Senhor Deus, fez com aqueles judeus que entenderam a mensagem e foram batizados? Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, Deus, o Senhor, os acrescentou à igreja e ao reino. Então, daquele momento, em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu e os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, o reino e a igreja foram estabelecidos.
A igreja de Cristo foi edificada. Por que de Cristo? Porque Ele é o dono da igreja. Nós vamos ver isso lá na frente. E o reino de Deus foi estabelecido. Então, aqueles que foram batizados, aqueles que aceitaram a mensagem, aqueles que se arrependeram e foram batizados, o Senhor lhes acrescentava. No reino, na igreja, aqueles que iam sendo salvos. Ok? Pergunta 24, última pergunta, dos versículos 42 ao 47. A pergunta é: como viviam os primeiros convertidos? Como era a vida dessas pessoas? Lá diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então esse é o retrato da comunhão, de como os primeiros cristãos viviam como igreja, como corpo, como reino. Esse era o retrato deles. Então eles estavam sendo ensinados pelos apóstolos, eles viviam em comunhão, eles viviam em adoração, louvando a Deus, eram benevolentes e generosos, distribuíam, vendiam suas terras, suas propriedades, distribuíam os bens entre eles, de acordo, à medida que alguém tinha necessidade. Então esse era o único pensamento, a única forma que eles viviam em comunhão, esses primeiros cristãos que foram convertidos, que se arrependeram e foram batizados. Então essa era a forma como eles viviam como igreja aqui nos primeiros dias do reino. Letra B. Então, de acordo com essas perguntas, eu quero que você compare as profecias com o cumprimento de Atos 2. Compare as profecias com Atos 2 e veja que elas se cumpriram. Por isso, tanto o reino de Deus como a igreja de Cristo, a partir de agora, são mencionadas no Novo Testamento como sempre presentes na terra. Agora a gente vai estudar sobre a igreja e sobre o reino. Quando você for ler a partir de Atos 2, você vai ler o reino e a igreja presentes. As pessoas vivendo no reino e na igreja. E os acontecimentos abaixo comprovam a existência de ambos. Então você tem que preencher aí na sua apostila. Então depois você pode ler com calma, tá? Então você vai ter aqui as profecias que foram feitas no Velho Testamento. A gente já viu isso nos últimos estudos. Então não vou ler de novo. E depois você vai ver os textos em que foram cumpridos essas profecias. Então a gente viu, fatos que aconteceram no Pentecostes, em Atos 2. Lá em Isaías 2:3, fala que seria na cidade de Jerusalém, na festa do Pentecostes, e você tem as passagens aonde essa profecia se cumpre. Em Isaías também, lá fala que seria nos últimos dias. Você vai ver aqui as passagens aonde tem o seu cumprimento. Na festa do Pentecostes, os últimos dias. Essa expressão que eles usam.
Em Marcos 9, você vai ver que, versículo 1, os apóstolos estariam vivos quando a igreja e o reino fossem estabelecidos. Você tem os textos aqui, onde onde se cumpriu essa promessa. Em Joel, fala que viria com poder, chegou com poder a igreja e o reino. A gente viu aqui em Atos. A gente viu, estudou Atos 1:8, depois o capítulo 2. A gente viu o cumprimento, que o reino chegaria com poder. Em Daniel, nós vimos a profecia da estátua, que seria nos dias dos reis romanos. E a gente viu o momento em que isso seria cumprido. Que Roma estaria no poder quando o reino e a igreja fossem estabelecidos. A gente viu em Isaías 2:2 e em Miqueias 4:2 que mais de 15 nações estariam presentes nesse dia. A gente acabou de ver Atos 2, do 9 ao 11. E nós vimos também a profecia de Joel e Atos 1:18, que teria a presença do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo. E a gente viu o momento em que isso foi cumprido em Atos 2, do 1 ao 5. E nós vimos que quase 3.000 foram acrescentados ao reino. Então, profecias que foram feitas no Velho Testamento, os fatos que aconteceriam no Pentecostes e o cumprimento dessas profecias. Para que você possa comparar e entender que o reino de Deus e a igreja foram estabelecidos. E qual é a orientação dos cristãos? Nós precisamos ir. Então a orientação de Jesus é: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem o evangelho a todas as pessoas. São palavras de Jesus. O evangelho precisa alcançar o mundo inteiro, todas as nações, não somente judeus. Precisa alcançar também os gentios. E nós vamos ver com o passar da história. Conforme a gente vai continuar um estudo aqui no Visão Panorâmica, nós vamos ver o momento exato. A gente viu os judeus entrando na igreja agora, não é? Nós vamos ver o momento exato em que os gentios também vão receber o evangelho. Nós vamos ver os gentios também entrando no reino e fazendo parte da igreja. Nós vamos ver, né, a continuidade das promessas que Deus fez a Abraão. Deus fez de Abraão uma grande nação. Lá atrás, a gente já viu isso. Deus deu muitas terras, deu a terra prometida, Canaã. E Deus vai dar a bênção universal. Gênesis 12, lembra as palavras de Deus a Abraão? E por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Então era uma promessa não somente para o povo de Abraão, não somente para os judeus, não somente para os israelitas, mas é uma promessa que vai alcançar a todas as pessoas do mundo, todas as nações. E nós vamos ver o momento exato em que isso vai acontecer. Começa aqui, em Atos 2, essa bênção universal. Mas nós vamos ver o momento em que os gentios vão entrar na igreja. E aí a bênção será realmente universal, porque a mensagem de Cristo, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus vai alcançar todas as nações. As grandes promessas que Deus fez a Abraão estão cumprindo. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Deus é bom, justo e fiel. Então vamos relembrar profecias e promessas. Então a gente viu o descendente, o Messias, o Cristo, o Rei, ele já veio. Lá em Gênesis 3,15, quando o pecado entrou no mundo, Deus fez a promessa de que o descendente viria. Ele veio. O descendente veio, o Messias veio, ele veio e foi morto, mas ele ressuscitou. A gente viu a bênção universal, já foi cumprida ali em Atos 2. A gente vai continuar falando um pouco mais sobre essa bênção universal. O reino de Deus já chegou e a igreja já foi implantada.
Mas a pergunta que não quer calar é: mas e a troca de alianças? Lembra que foi profetizada lá atrás que haveria a troca de alianças? Jeremias 31 diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança. Hebreus 8, 7, depois versículo 13, diz assim, ó, chamando nova esta aliança, ele tornou a antiquada, velha, a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Hebreus 9, versículo 16 e 17, diz assim, ó, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem fez. Ou seja, se a igreja foi instituída, se o reino foi instituído, quando acontece então o momento da troca das alianças? Deus prometeu no Velho Testamento que haveria uma nova aliança. E depois, quando a gente vai para Hebreus está falando que o autor de Hebreus já está falando dessa nova aliança. Ele está falando dessa nova aliança, está falando que a primeira, que foi feita lá atrás, se tornou antiquada, se tornou envelhecido e prestes a desaparecer. Hebreus está falando também no versículo 9. Lembra aqui que é um testamento? Um testamento, para entrar em vigor, precisa de morte. Para um testamento entrar em vigor, precisa comprovar a morte daquele que fez. Ou seja, um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Ou seja, espera aí, qual é o momento exato em que houve essa troca de alianças? E se houve essa troca de alianças, qual é o objetivo da velha aliança? Nós vamos conversar sobre este assunto com calma, baseado nas Escrituras. Nós vamos falar sobre a substituição das alianças. Nós vamos conversar qual foi o momento em que a troca foi feita, em que a velha aliança ficou para trás e a nova aliança que Deus profetizou lá atrás que ia fazer, foi feita. E qual era o objetivo, então? Qual era o propósito da velha aliança? Nós vamos conversar sobre tudo isso nas próximas aulas. A respeito de Atos 2, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido, através das Escrituras, o que a Bíblia mostra a respeito desse fato tão importante no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Se você tiver dúvidas, se você ficou com dúvidas, quer fazer comentários, quer falar alguma coisa sobre esse assunto, por favor, pode comentar, pode falar, vamos conversar mais sobre esse assunto se você quiser e tiver dúvidas ou comentários sobre este tema. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.